Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação. Senhor Jesus a todos, chegando aqui com mais um programa da Superintendência da Juventude, que é órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração, que tem como presidente o pastor Humberto Schmidt Vieira e o diretor de Comunicações e Relações Institucionais, evangelista Rodinaldo Goulart, e também o nosso líder de jovens, que é o presbítero Tiago Machado. E o nosso telefone para contato é 98164 1240 e também temos o telefone 3019 0006. E nós estamos aqui, eu e a irmã Priscila Lima, juntamente com a irmã Raquel Miriane, paz do Senhor, irmã Raquel, e a irmã Rebeca Dias. Paz do Senhor. E nós já queremos que os irmãos compartilhem o link da nossa programação, né? Deixando like no nosso vídeo. E aproveite para compartilhar aí com seus amigos, com os irmãos que estão nos seus contatos aí. Amém? Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Glória a Deus. Nós vamos estar louvando neste momento. Amém? Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache sorte. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache sorte. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida.
Glória a Deus. Que nós possamos pedir, né, exatamente como diz esse louvor, que nós venhamos ser usados como um farol em qualquer momento, de qualquer forma, Aleluia. que nós possamos estar disponíveis e que nós possamos ser como o tema que nós escolhemos, né? Até nós estávamos algumas semanas já conversando, né, sobre o amor de Deus, sobre a amizade com Deus. E semana passada, enquanto nós estávamos ali na oração da juventude, depois do culto, eu estava orando por algumas pessoas que não são cristãs, que não se entregaram ainda para Deus, e eu estava pedindo a Deus que viesse alcançar essas pessoas, né? E me vinha um profundo amor, assim, por essas pessoas. E naquele momento o Espírito Santo falou para mim: eu sou um Deus que eu amo fazer amigos. Glória a Deus. E aquilo me impactou tanto, assim, nessa frase, que eu fiquei pensando, e depois compartilhei com as moças, o quanto que Deus, ele realmente ama fazer amigos. E depois a gente ficou conversando ali sobre isso, né, sobre o amor de Deus, o quanto que Deus, ele se interessa em pessoas novas virem até ele. Só que nós queremos falar nessa noite a responsabilidade que nós temos, né, em trazer pessoas para que elas possam se tornar amigos de Deus. Então, nós te convidamos a compartilhar esse link para que outras pessoas possam conhecer um pouquinho, né, desse assunto que nós vamos abordar aqui. Irmã Raquel pode divulgar para nós o nosso culto temático que nós teremos no próximo sábado? Bom, nós teremos o culto missionário no próximo sábado, dia 16 de março. Para os jovens que estão na juventude da sede, né, terá às 17 horas o evangelismo, e aí todos são convidados às 19h30 para o nosso culto missionário, na Avenida Farrapos, 312, bairro Floresta, Porto Alegre. Todos são bem-vindos, nós teremos mais divulgação por meio do WhatsApp, então todos são bem-vindos para cultuar no culto missionário. E aqueles que não puderem estar, né, presentes aqui na nossa sede, nós também estaremos transmitindo através da live. Então, os irmãos podem compartilhar o link, né, para que as pessoas consigam acompanhar o culto, que é um culto missionário e é sempre uma bênção nós participarmos. Então, nós queremos começar no nosso assunto que nós intitulamos como um Deus que ama fazer amigos. A irmã Rebeca pode ler para nós o início, que nós colocamos esse trecho que está lá em João. Texto base. Texto Isso. base. Os irmãos podem nos acompanhar no livro de João, capítulo 15, a partir do verso 9. A palavra de Deus vai nos dizer: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. É bem interessante a gente analisar que Jesus, ele fala que já não vos chamarei mais servos, porque o servo, ele não sabe o que o seu senhor faz. Mas ele chama de amigo, porque o amigo realmente ele conhece, ele sabe dos gostos, das afinidades, né? O que mais agrada o outro. Sim. E eu acho interessante, irmã Priscila, que desde o início da criação de Deus, o Senhor, ele mostra um desejo de relacionamento. Ele criou o homem para a intimidade com Deus, para ter relacionamento com ele, né?
e acontece o pecado, então esse relacionamento é rompido. Então, o que nós queremos trazer aqui hoje é que Jesus veio para restaurar esse Resgatar relacionamento. esse relacionamento. Exatamente. Uma coisa interessante é que não pode ser um relacionamento dividido. No caso, eu quero me relacionar com ele, mas também quero me relacionar com o mundo. Não. Tem um hino que diz que é um amor ciumento. Então, tipo, ele quer esse amigo para ele. Então, o nosso relacionamento tem que ser totalmente para ele. E tem o versículo que menciona, né? Se eu me tornar amigo do mundo, eu me torno inimigo de Deus. Então, não existe aquele, digamos, ou até existe uma... Em cima Isso é do uma muro. história que diz que o muro, na verdade, é do diabo, porque tu não está nem de um lado nem de um outro. Então, até quando a gente está em cima do muro, o diabo ele não tem muita preocupação, porque tu tá indecisa. É como aquele outro versículo que fala, né? É um cristão que ele é morno, ele não é quente nem frio. Só que também tem a parte que é mais pesada, que fala que Deus está a ponto de vomitar essa pessoa. Então, é muito mais profundo do que a gente imagina, né? Isso. Quando eu não sou amigo de Deus, de fato, eu estou em cima do muro. Eu estou numa linha que eu não sou daqui nem sou dali. Eu fico naquela indecisão, né? E trazendo para nós, né? Para os nossos relacionamentos. Quem é que gosta de ter um amigo, né? Que não sabe. Que está em cima do muro, né? Que ele não sabe sei se é se eu teu sou tua amiga ou se eu não se sou. eu não sou. Exatamente. Então, Deus quer construir relações verdadeiras. Também tem aquela amizade que é um dia sou teu amigo, mas amanhã não sou. Né? Mas aí no outro dia eu vou ser teu amigo de novo. Então seria que nem eu procurar Deus Um benefício. por um benefício. Um dia sim, mas no outro dia eu esqueço totalmente de Deus. Aí estou no relacionamento com o mundo. Mas no outro dia eu busco o relacionamento com Deus de novo. Então é um tipo de amizade ruim. Creio que ninguém gostaria de ter. É quando nós o chamamos. relacionamento com Deus ele não é colocado como prioridade, né? Verdade. Até quando eu era criança, eu lembro que na escolinha tinha muito essa coisa de hoje eu sou tua amiga, mas daí acontecia Sim. alguma coisa lá. No outro dia vinha assim, eu posso ser tua amiga de novo? E era e coisas ficava pequenas. sempre aquela coisa assim. E eu lembro que eu até ficava estressada. Mas um dia ela é minha amiga, outro dia ela não é. E ela quer ser amiga de novo e ficava aquele vai e vem, sabe? E com Deus é assim às vezes, né? A gente fica, hoje eu tô sendo constante, amanhã eu já acho uma outra coisa que é mais atraente, que tem mais prioridade pra mim. E a gente volta, ai Deus, tô aqui de novo. Imagina Deus olhando, né? Aquela coisa, tu não te decide, né? Tu não... Como é que tu vai te orientar e realmente ser o meu amigo de verdade? Então a gente listou alguns exemplos de personagens bíblicos que foram conhecidos como amigos de Deus. Né? E a gente até pontuou alguns que são mais assim destacados, né, na Bíblia. E a gente quer falar um pouquinho, né? O primeiro que a gente destacou foi o José no Egito. A gente vê muito claro que os irmãos de José eram totalmente diferentes dele, né? Tanto que ele foi o que teve o sonho e ele que foi levado para o Egito, né? Deus traçou um caminho para ele que parecia que tudo ia dar errado, mas que no final deu muito certo, pelo simples fato de ele manter a amizade que ele tinha com Deus. Porque imagina, ele era um jovem, ele tinha 17 anos, né? Tinha perdido a sua mãe, tinha recém tido um irmão novinho, né? Sim. Então ele foi vendido, ficou longe do pai, que achava que ele tinha morrido. Não tinha mãe, não tinha os irmãos, e não eram poucos irmãos, né? Sim. E os irmãos que não andavam segundo Deus direcionava eles, e ele foi para uma terra que era tudo diferente. A alimentação era diferente, era tudo diferente. E mesmo lá ele conseguiu se manter fiel a Deus. E por causa disso ele foi lembrado. Até nós comentamos hoje no culto que às vezes a gente confia tanto nas pessoas, né? Alguém vai lembrar do meu nome, alguém vai me indicar para alguma coisa. Mas o simples fato de tu ser amigo de Deus, Deus ele faz com que alguém lembre do teu nome em uma determinada situação. Eu preciso de um emprego. E às vezes tu acha que alguém vai te indicar, o famoso QI que a gente chama, né? A gente fica confiando tanto no QI, alguém vai me indicar, alguém vai me chamar. E não é necessário. Quando a gente é amigo de Deus, Deus ele faz com que o teu nome seja lembrado em lugares que tu nunca imaginou, em mesas que tu nunca imaginou.
Então, nós vemos esse exemplo ali, né? Que o faraó disse a José, eu tive um sonho que ninguém conseguiu interpretar. Mas de ti eu ouvi dizer que quando ouves um sonho, tu consegue interpretar. E aí, o que José responde para faraó? Isso não está em mim, mas Deus dará a resposta de paz a faraó. Ou seja, ele reconhecia que aquilo não vinha, aquela capacidade não vinha dele. Era porque ele tinha uma amizade com Deus. E Deus dava essa capacidade de ele interpretar o sonho que o faraó iria contar para ele. O próximo personagem que nós podemos destacar também foi Esther, né? Acho que é um exemplo bem que fica bem salientado ali, que ela influenciou o povo e as suas servas, né? A jejuarem, né? A jejuarem e a orarem. E ali a irmã Rebeca pode ler para nós a referência. Em Esther, capítulo 4, versículo 16 e 17, diz assim: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejua por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu, com as minhas servas, também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou. Eu acho interessante que os verdadeiros amigos de Deus, eles vão te aproximar do Senhor, né? Exatamente. E criar situações que vão te levar para mais perto de Deus, te levar para oração, né? Te levar para um caminho de jejum, caminho de oração, de leitura bíblica, como a gente tem aqui na sede. E muitas vezes são essas amizades que Deus coloca ao nosso lado como um combustível, né? Para que a gente caminhe um pouco mais, uma milha. E é interessante porque quando a gente se torna amigo de Deus, por exemplo, ele não fala que as servas de Esther, elas eram cristãs. Pelo que dá a entender, elas não tinham, talvez até outra crença. Mas a Esther conseguiu influenciar elas para que elas jejuassem e orassem. Então a gente vê que quando a gente tem uma amizade com Deus, a gente tem uma autoridade de influenciar. A gente consegue. Ela disse, não, nós todas vamos jejuar e orar. E por causa dessa decisão, por causa de uma mulher que era amiga de Deus, ela conseguiu reverter uma situação que pareceu o fim. E quando nós estamos em comunidade, aquilo vai fortalecendo uma a outra, né? Quem Exatamente. sabe tinha algum momento ali no jejum de fraqueza que uma não estava tão bem, assim, quem sabe queria desistir, aí a outra já ia fortalecendo, dizendo, vamos continuar, vamos um pouquinho mais. Então, é muito importante a gente se cercar dos verdadeiros amigos de Deus. E até eu vi um vídeo essas semanas agora que passou que dizia assim, eu pedi para Deus, orei e falei, Deus, me apresenta aos teus amigos. Eu achei muito interessante porque às vezes a gente acaba fazendo amizades, né, por conveniência, por, né, o famoso networking que a gente chama, por um interesse, assim, digamos, profissional, porque a gente quer crescer e tal. Só que, de fato, a gente não pergunta para Deus, quem são os teus amigos? Porque são essas pessoas que elas vão fazer com que as coisas fluam na nossa vida. Vão ser essas pessoas que vão fazer com que a nossa vida seja abundante, né? Como tem o versículo, que Deus veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Mas não tem como a gente ter uma vida com abundância se a gente tem amizades que não são amigos de Deus, né? A gente não é seletivo, né? Exatamente. Amizades. O próximo exemplo pode citar para nós, irmã Raquel. O próximo exemplo seria Ruth, que ela foi lembrada como uma mulher virtuosa e entrou na genealogia de Jesus. Ruth, capítulo 3, versículo 11. Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Interessante que ali a gente vê que ela recebeu do melhor amigo dela, né? Tudo que ela quisesse, ele faria. Porque ela era mulher virtuosa, era a mulher amiga de Deus, realmente, uma amizade íntima. E toda a cidade reconhecia isso. Imagina. Interessante que um amigo de Deus tem que andar como um amigo de Deus mesmo, sabe? Eu posso ter uma amizade com Deus, mas daí, perto de um amigo, eu mudo meu jeito.
Ter apenas uma identidade, né? Isso, ter apenas uma identidade de amigo de Deus. E ali, se nós lermos alguns versículos anteriores, dos capítulos anteriores, quando o esposo de Ruth faleceu, quando o esposo de Noemi faleceu, e tinha mais a outra nora também, né, de Noemi, Noemi falou para elas, voltem pro povo de vocês. E a outra nora voltou para sua, e ali fala que ela voltou para sua família e para os seus deuses. E Ruth falou, não, eu não vou voltar. E para Noemi aquilo ali parecia uma loucura, né? Uma mulher que era jovem, acredito ali, ela disse, não, tu ainda consegue casar com outro, mas eu não tenho mais filhos para te oferecer aqui, para que tu siga, né, na minha descendência aqui. E ela falou, não, aonde tu fores eu vou, e aonde o teu Deus vai ser o meu Deus. E por causa dessa atitude que ela teve, ela entrou para a genealogia de Jesus. E eu fiquei pensando, se ela tivesse desistido, não, eu vou voltar, porque a outra também voltou, eu vou voltar. Mas ela teve uma atitude, digamos que meio doida, né? Só que, como diz aquele versículo, né, a sabedoria de Deus, ela é... A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E às vezes a gente vai ter que tomar algumas atitudes, digamos, doidas, por simplesmente seguir a sabedoria de Deus. Com certeza. Eu estava pensando aqui, né, sobre Ruth, que uma das características que eu vejo nela é a lealdade, né? Então, quando nós somos leal a uma amizade, nós não vamos desistir na primeira adversidade. E muitas vezes, caminhar com Deus é assim. Existe momentos de sofrimento, existe momentos de solidão. Muitas vezes a gente pode pensar que o amor não dói, não machuca. Mas a palavra de Deus, ela diz, né, que o amor, ele é sofredor. Exatamente. E o amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê. E então, quem é amigo de verdade permanece em meio às diversidades. Então, eu tô falando para você, quem sabe, está aí passando por um momento de luta, de provação e, né, quem sabe não consegue ter forças assim para continuar na caminhada, mas Deus está falando aqui nessa noite sobre lealdade, que nós possamos ser verdadeiros amigos de Deus. Continuar caminhando, mesmo quando as circunstâncias sejam contrárias àquilo que nós imaginamos, as nossas expectativas sejam frustradas, que nós possamos continuar com os olhos centrados no Senhor. Bem. E é interessante porque quando elas chegaram na outra terra lá, eles estavam vivenciando o tempo da colheita. E ela chegou apenas pegando os restinhos, né, do que caía ali. Mas o dono ali como é que se diz, do campo, né? Observou ela e viu que ela era diferente. E ele disse para os servos, não, vocês vão deixar ela colher à vontade. Então, a atitude dela diferenciada chamou a atenção do dono do campo. Né? A representação de Boaz é uma representação de Jesus, né? Sim. Que ele olha para ela e vê que ela é diferente. E ela nem imaginava, né? Exatamente. Estava sendo observada, que estava sendo notada. E ela ganhou, se a gente olhar, ela ganhou um livro com o nome dela. Agora, a outra que voltou para sua família, para os outros deuses, ela foi mencionada ali e voltou. Sumiu do mapa, como diz, né? Foi esquecida Foi esquecida totalmente. E nós vemos também o próximo exemplo, nós pontuamos Daniel e seus amigos. Nós percebemos que eles foram indicados para lugares de destaque, porque eles não investiram somente no reino, mas em conhecimento e sabedoria. Nós temos ali uma referência que está em 2 Pedro, capítulo 13, versículo 18. Pode ler para nós, irmã Raquel. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E é interessante que quando eles pedem, solicitam que jovens sejam enviados lá para... Eles pedem jovens em quem não houvesse algum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria e doutos em ciência, entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. Ou seja, tinham que ser jovens cultos, mas, além disso, jovens que eram instruídos em toda sabedoria. A gente sabe que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né?
E o que eu acho mais interessante é que Daniel levou também os seus amigos. Só que eu percebo que se os seus amigos não estivessem, digamos assim, no mesmo, não podemos dizer mesmo nível, mas se eles não estivessem acompanhando, né, aquela busca de conhecimento, né, que eles estavam tendo, Daniel não iria conseguir levar os seus amigos também. Mas ele iria talvez sozinho. Então, o que a gente vê de importante ressaltar que quando a gente puxa o outro, né, para ter o conhecimento ali de Deus e não só de um conhecimento na igreja, na Bíblia, se aproximar de Deus, mas em conhecimentos gerais, porque ele fala que eles iriam ensinar as letras e a língua dos caldeus. E o tanto que às vezes a gente, né, até aconteceu uma situação que eu comentei na leitura bíblica de quarta, que me pediram uma indicação. Me falaram assim, Priscila, me dá uma indicação de alguém que tenha certas habilidades, mas tem que ser alguém de Deus. E eu pensei, tem fulano, mas fulano não vai rolar, sabe? E aí até pontuei algumas pessoas e, mas o fulano não dá também, entendeu? E eu fiquei pensando, meu Deus, eu fui em um retiro de quase 2.000 jovens e eu não consegui lembrar de ninguém que tivesse habilidades suficientes, que fosse alguém que tivesse uma postura boa diante de Deus, né? E isso nos entristece muitas vezes porque não tem essas pessoas, sabe? Às vezes a gente investe mais. É importante investir no Rei de Deus, buscar a Deus. Só que às vezes a gente vê jovens que não investem em outras áreas. E olha a baita oportunidade que esses jovens tiveram. Eles buscar o equilíbrio, o né? equilíbrio, exatamente. Buscar o reino de Deus, mas também o conhecimento. Conhecimento fora, né? Porque ali nós vemos, né, em 2 Pedro, crescer em graça e conhecimento de nosso Senhor. Então a gente precisa estudar. Muitos ainda falam, né? Pra que estudar? Jesus está voltando, né? E aí passam anos e a gente tá na mesma, ainda Jesus não voltou e a gente tá aqui na Terra, a gente precisa. E às vezes tem gente que fala, pra que eu vou fazer uma faculdade? Pra que eu vou estudar tal coisa? Só que muitas vezes a nossa instrução ali, o nosso conhecimento que a gente adquiriu num curso, numa faculdade, ele contribui para o nosso funcionamento no reino. Isso é muito incrível, porque eu sempre, quando eu orava pela minha profissão, eu falava, Deus, eu quero fazer uma faculdade, um curso, que eu consiga contribuir com o reino, sabe? E muitas das vezes, coisas que eu aprendi lá, eu consigo implementar na igreja, eu consigo implementar em várias coisas que, se não tivesse o conhecimento, eu acredito que não iria fluir, sabe? E aí eu fico pensando o tanto que, se um estudar uma área, o outro estudar outra, o tanto que, sabe, que vai agregando e que o reino pode aumentar, sabe? A gente vê que esses amigos de Daniel, eles eram muito cultos, eles conseguiam ensinar letras e a língua dos caldeus. Será que lá não tinha ninguém disponível para ensinar? Não tinha ninguém capacitado, né? Eles tiveram que chamar alguém de fora? Imagina nós, se tivéssemos que chamar alguém de fora. É porque alguém não sabe tal coisa. Imagina, ninguém sabe tocar um instrumento, ninguém sabe isso ou aquilo. Seria meio que vergonhoso, né? Nós pontuamos também outros exemplos, né? Um exemplo que a gente pode também colocar é de Enoque. A irmã Rebeca pode comentar para nós? O Enoque ele foi conhecido e mencionado como amigo de Deus. No versículo 24, do capítulo 5 de Gênesis, diz assim, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Ele tinha tanta intimidade com Deus. Exatamente. Que Deus tomou para si. E os homens que andaram com Deus, eles foram mencionados na Bíblia. Eles tiveram um lugar de destaque na Bíblia. E aqueles que não andaram com Deus, simplesmente a gente nem lembra, né? Tanto que os principais ali personagens da Bíblia, a gente sabe de cor os nomes, né? E agora, imagina aquela genealogia que existe em vários livros ali. A gente nem lembra dos nomes, porque são muitos nomes. Mas agora, quando fala Davi, Enoque, a gente logo lembra, esse era um homem de Deus, esse daí andava com Deus. A gente consegue destacar características de alguém que andava com Deus. Verdade. E outra pessoa também que me vem à mente, até essa semana eu li um pouquinho sobre ele, que é Jabes, né? Jabes, ele não foi... ele foi conhecido por uma oração. Sim.
Senhor, alarga as minhas fronteiras, me livra do mal. Imagina, Oração de Tiago. conhecido por uma oração. Não, e quando a gente é amigo de Deus, a gente tem, digamos assim, às vezes uma coragem para orar coisas que a gente não teria coragem se a gente não fosse amigo de Deus, né? Verdade. Porque ele pede, Deus, alarga minhas... Fronteiras. amplia. E diz que Deus ampliou. Sabe? Às vezes a gente não... Por exemplo, se alguém que tu vê na rua, tu não tem coragem de pedir alguma coisa, porque tu não conhece. Né? Que nem eu acho que alguém citou um exemplo, assim, me empresta o celular aí, de um estranho. A pessoa vai ficar assim, como assim? É o meu celular, né? É o meu telefone, eu nem te conheço, não sei quem tu é. Agora tu começa a conversar, tu começa... eu conheço fulano aqui, dali. Tá, tu é meu vizinho aqui, tu descobre que ele é teu vizinho. E aí tu começa a pegar uma confiança, e tu acaba emprestando teu telefone. Porque tu criou um relacionamento, criou uma intimidade com aquela pessoa, então tu sabe que aquela pessoa é de confiança. E interessante que a oração é o melhor jeito para criar esse relacionamento íntimo com Deus. Assim como os personagens que a gente mencionou, foi também por meio de oração. Jabes, a oração que fez ele ter esse relacionamento íntimo com Deus, essa amizade íntima com Deus. Verdade. Porque a oração é uma conversa, né? Muitas pessoas acham que, Falar com Deus. eu preciso estar só ajoelhado para falar com Deus. E não, e Deus, ele... Às vezes tu tá caminhando na rua, eu tenho essa mania de colocar o fone, tô ali escutando os louvores e eu tô falando com Deus, assim, bem informalmente, sabe? Porque eu tenho consciência de que Deus, ele é um amigo. E se eu fosse falar com um amigo, eu não chegaria... Eu posso falar contigo, aquela coisa assim, toda formal. Claro que a gente chega com respeito, mas... Às vezes eu tô assim, Deus, será que eu compro tal coisa? Sabe, ter essa mania de falar assim, tão informal. E às vezes me vem assim, não, isso não, sabe? E é essa intimidade que eu vejo que Deus, ele quer que a gente tenha, sabe? Como um amigo. Que em tudo que eu for fazer, eu preciso me lembrar dele. Sim, da intervenção de Deus. E muitas vezes pode ser que a gente não tenha nada para falar com Deus, né? Que a gente pense, não tenho nada para falar com Deus. Mas só ele o prazer, sempre tem alguma coisa para nos o falar. prazer de estar na sua presença. Né? Exatamente. Porque quando a gente tem uma amizade com alguém, a gente gosta de estar perto com as pessoas. A gente, às vezes, não precisa falar nada, mas a gente está ali. E a gente sabe que ele está ali. E a gente gosta de estar perto dele. Então, muitas vezes, pode ser que você se encontre assim, nesse momento. Tem o seu devocional, às vezes você não sabe o que falar para Deus, mas permaneça ali, sabe? Insista. Só o fato de estar na presença de Deus é uma honra. E até uma vez eu vi, assim, que estava falando sobre relacionamentos, né? E às vezes a gente pensa assim, quando está começando a conhecer uma pessoa, uma amizade, quando fica aquele silêncio, assim, parece que acaba o assunto, tu fica aquela ansiedade, né? Dá um desespero. Mas se tu já tem uma intimidade com a pessoa, tu não te importa com o silêncio, sabe? E é isso que é interessante, porque com Deus é assim, a gente tem que chegar diante de Deus, e mesmo que eu não tenha o que falar, eu digo, eu tô aqui, Deus, simplesmente eu tô aqui. Não precisa de Hoje eu não tenho que falar, né? mas eu tenho certeza que o Senhor tem alguma coisa para me dizer, porque Deus sempre tem alguma coisa para dizer. E o próximo exemplo que a gente colocou aqui, nós temos o exemplo de Pedro, que diz ali em Mateus 26, 73. Pouco depois, aproximando-se, os que estavam ali disseram a Pedro: com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Agora nós estamos lendo em Atos 5,14. De sorte que transportava os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Então eu vejo ali que no momento ali que Jesus estava indo para ser crucificado, Pedro estava lá, estava ali próximo, e as pessoas olharam para ele e ele não disse nada, mas eles olharam e pensaram e disseram para ele: tu é um deles. Mesmo ele estando em silêncio, não tendo falado nada, eles disseram: o teu jeito é de alguém que anda com ele. E mais adiante vai falar, né? Porque o seu modo de mais à falar frente. o denuncia.
Imagina, tu está tão cheio de Deus, a ponto das tuas palavras denunciarem isso. Tuas palavras serem cheias de graça, né? Sem persuasão humana, enfim. E a gente vê quando a gente começa a andar muito com uma pessoa, a gente acaba pegando as mesmas manias, né? Às vezes até as manias que tu nem quer. Tu acaba pegando aquela mania e quando vê, tu tá bem parecido com... Ah, mas alguém te olha, mas tu tá fazendo a mesma coisa que fulano, ciclano. E é exatamente isso que a gente vê. Que quando a gente começa a andar mais com Deus, quando a gente se torna amigo de Deus, as pessoas, elas olham e percebem. Não tem dúvidas de como tu anda com ele. Tu é diferente, o teu jeito de falar, o teu jeito de andar. Então não tem como... E ele até negou, ele depois fala que Pedro negou, mas não adiantava ele negar porque o modo dele de falar era igual. Talvez o sotaque, não sei. Sim. Isso vê que Deus não espera que nós sejamos perfeitos, né? Uma amizade Exato. perfeita. Não. Mas ele procura aqueles verdadeiros adoradores. Então, mesmo querendo largar tudo, porque andar com Deus não é fácil. Mas que nem o irmão Tiago, o líder Tiago falou, o jugo dele é suave, o fardo dele, né? Eu ia exatamente complementar com esse versículo agora. Mateus 11:29, a palavra de Deus diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Então, a partir do momento que a gente se achega ao Senhor e a gente vai sendo transformado, moldado, fazendo parte da família de Deus, nós tomamos o jugo de Deus sobre nós, né? A gente faz uma troca, né? E a gente Deixa o vê- nosso fardo, Exato. pega o jugo de Deus que é leve, e aí nós vamos começar a aprender do Senhor que Ele é manso e humilde de coração. E é uma caminhada, né? E a gente vê ali que mais à frente, né, depois que Jesus chega para Pedro, ele pergunta: Pedro, tu me ama? Por mais que ele tivesse negado Jesus por algumas vezes ali, Pedro fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. E por 3 vezes, né, ele pergunta. E Jesus sabia que Pedro era o seu amigo, mas que em um momento ele, por medo de ser morto, talvez ali naquela situação, ele negou Jesus. Mas no fundo ele sabia. Até tem um versículo que fala, né? Mas eu amo a tua lei. Até tem um hino que fala, né? Que por mais que eu tenha as minhas fraquezas, O bem que eu quero. o bem que eu quero fazer eu não consigo. Mas o Senhor sabe que o meu desejo é agradar o teu coração. E nós vemos, então, né? Não sei se a gente citou sobre o exemplo de Davi. Não. Eu acho que não, né? É só uma observação ali. Pedro, ele negou Jesus ali nas palavras, né? E às vezes negamos Jesus nos pensamentos. Eu tive uma experiência recentemente de... Como eu posso falar? Numa roda de amizade ser levada à murmuração. Então, para mim estava sempre ruim. E, na verdade, vendo assim, não era o meu pensamento em si, porque para mim estava bom. Só que daí a gente vai sendo levado. Então, aí, Influenciado, né? sendo influenciado. Aí eu comecei não a negar Jesus. Como eu posso falar? Inconscientemente, talvez, Isso. né? E também na escola acontece muito isso, né? Eu lembro que no meu tempo de ensino fundamental, pela pressão ali, assim como o Pedro sofreu a pressão ali, a gente sofre a pressão na escola, na faculdade, e é levado. Então eu começo a negar Jesus, para de querer falar de Jesus. Não, eu sou crente só dentro da igreja. Aqui na faculdade não sou, na escola não sou. E é levado pelas amizades mundanas também. Por isso que é tão importante a gente ter amizades que são amigos de Deus, né? Pessoas que são amigos de Deus de fato, porque são essas amizades que vão sempre nos puxar de volta, né? Por exemplo, né, na tua situação ali, talvez alguém que se chegasse, não, tô vendo que tu tá viajando, né? Digamos assim. Então parece que sempre Deus usa alguém para nos puxar de volta. Eu até comentei esses dias.
algumas moças, né? Eu disse, me ajudem a ir pro céu, porque eu também tô me esforçando para ajudar vocês a ir pro céu. Porque às vezes a gente tá tão... Né, no dia a dia, a gente não se dá conta de coisas tão pequenas que vão nos deixando longe de Deus. Né? Que vão desagradando. Exatamente. É que nem eu estava falando para uma moça também, que às vezes começa com um pequeno desabafo. Só um pequeno desabafo. Mas daí começa a ir para murmuração. Aí a murmuração leva, tipo, ai, já não gosto daquela pessoa, tô com rancor daquela pessoa. Mas ela não fez nada. Mas daí isso acarretou muita coisa. E maldição para nós mesmos, né? Porque a Bíblia diz que a murmuração é pior que um pecado de feitiçaria. Então, vejam só as consequências, né? Das más conversações. Exatamente. A gente começa a ser influenciado de uma forma negativa, né? E nós vemos o último exemplo, né? Foi o exemplo de Jó. Que ele passou por muitas experiências ruins para que ele, de fato, fosse conhecido como amigo de Deus. Lá no início, Jesus fala pro diabo, né? Tu observou o meu servo, Jó. E a gente leu lá no início da programação, né? Que Jesus fala, já não chamo vocês de servos, mas de amigo. Ou seja, existe um caminho que a gente precisa sair, né? De servo para amigo. Existem muitos servos, mas são poucos amigos. Ali naquele círculo ali onde Jesus tinha os seus discípulos, tinha um que era o amigo mais chegado de Jesus. Que era aquele que deitava no peito de Jesus, que gostava de ouvir as batidas do coração dele, que era o João. Então, todos que estavam ali eram servos. Mas existia um que era o mais chegado. Então, a gente vê que existe esse caminho, né, de eu me tornar amigo de Deus. Eu posso andar com as pessoas que andam com Deus, mas se eu, de fato, não for alguém que conheço Deus por andar com Ele, de fato, não só de ouvir, eu posso estar com pessoas que andam com Deus, mas eu conheço Deus porque a Rebeca fala sobre Deus, porque a Raquel fala sobre Deus. Mas eu não tive uma experiência, eu não sei quem Deus é de fato. E isso é uma decisão, porque existe um versículo em Salmos 34:8 que diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Ou seja, provar. Eu preciso provar. Né? Quando a gente vai num restaurante, a gente só consegue perceber um sabor diferente se a gente prova. Né? A Rebeca pode me falar o sabor, a Raquel pode falar o outro. Mas se eu não provar, eu não vou saber que sabor é. Porque para ela pode ser bom, para ela pode ser ruim. Mas agora, se eu provar, se eu tiver a minha experiência, com certeza eu vou mudar o meu pensamento. Eu vou dizer, não, isso aqui é bom, realmente. Tu falou que é bom. Então, eu vejo o quanto que é uma decisão, né? Eu decido ser amigo de Deus. E isso faz com que, quando eu decido ser amigo de Deus, que eu conheço de fato quem é Deus, que Ele é o meu amigo, me vem aquela coisa de que, não, as pessoas precisam também conhecer. Que tem um exemplo que a gente contou, que é a mulher do poço. Que não houve uma formalidade, né? Mas houve uma intimidade entre ela e Jesus. Pode ler para nós, irmã Rebeca, a referência? Sim. João 4:28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde e vede. Um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com eles. A gente vê que é uma das primeiras missionárias, né? Sim. Ela foi transformada, impactada por aquilo que Jesus fez na vida dela, que ela não se conteve, ela precisava contar para outras pessoas. Isso é as boas novas, isso Exatamente. É o evangelho, né? Espalhar boas notícias de salvação para as pessoas, para que outras pessoas conheçam a Jesus e se entreguem a Ele. E a gente viu ali as pessoas, através do testemunho dela, né, foram instigadas a querer conhecer Jesus. Vamos, então, conferir quem é esse Jesus. E, então, eles foram ter com Jesus. Exatamente. E causou um impacto positivo, né? Uhum. A amizade dela com Deus se transformou em algo positivo, porque ela foi e disse, não, eu tive uma experiência com Ele, eu conheci, e vocês também precisam conhecer. Interessante que a salvação é individual. Então, mesmo que o meu amigo, a Priscila, conheça Jesus, conheça Deus, e eu não, ela vai para o céu, mas eu não posso querer me agarrar nela e por conta dela eu vou ser levada para o céu. Não.
Mas nossa amizade tem que ser juntas, cada uma, levando uma a outra para o céu, mais íntimo de Deus. E a gente quer deixar, né, como uma reflexão, algumas perguntas que nós separamos aqui. Entre elas, eu estou cumprindo o ID de fazer amigos para Cristo ou estou somente preocupada em ser amigo dele? Que às vezes eu só estou preocupada em eu preciso conhecer mais Deus. Só que eu não chamo ninguém, eu não convido ninguém. Ou através das minhas atitudes eu não consigo chamar ninguém. Eu até chamo, mas as pessoas olham e veem as minhas atitudes contrárias àquilo que eu falo. A próxima pergunta ali, irmã Raquel. Eu estou de fato preocupado em anunciar as boas novas ou só estou querendo ser o best friend de Deus, de Jesus? Muito interessante. Irmã Rebeca, qual é a próxima ali? Você tem feito amigos para essa vida ou para a eternidade? Interessante, né? Tudo que a gente faz reflete na eternidade. Uma vez eu escutei uma frase que me falou bastante comigo, que a pior doença, enfermidade que alguém pode passar é uma eternidade sem Deus. Então, assim, o que são os prazeres momentâneos, né? O que são, talvez, as má conversações que a gente está falando de amizade, né? Então, tudo reflete na eternidade. E o que você tem feito para fazer amigos para Deus? E se a Bíblia fosse escrita nos dias atuais, o seu nome seria mencionado como alguém que é amigo de Deus e que fez amigos para Deus? E a gente quer lembrar vocês com a palavra que está em 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Que essa mensagem que nós deixamos aqui, que um Deus que ama fazer amigos. E assim como nós estamos procurando ser amigos de Deus e ter uma intimidade muito maior, para que outras pessoas olhem e possam ter vontade de também ser amigos de Deus, né? Que isso possa refletir também para vocês que estão nos assistindo, amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos por aqui, então. Glória a Deus pela Não programação. esqueça que sábado, no próximo Exatamente. sábado, teremos culto missionário às 19h30. Às 19h30. E para quem não puder estar aqui, pode nos acompanhar pelo link da transmissão que será compartilhado, amém? Deus abençoe e paz do Senhor. Paz do Senhor.